Aleluia. Aleluia, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por essa unção maravilhosa derramada sobre as nossas vidas. Pela Tua graça, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Pai, tudo é Teu e alcança as nossas vidas. Nossa é a disposição de Te servir, de Te honrar, de Te obedecer. Pai, nós Te agradecemos por essa noite, onde dispomos os nossos corações, a Tua palavra, o Teu Espírito, certos de que não sairemos daqui do mesmo jeito, certos de que seremos acrescentados, transformados pela exposição dos nossos corações a tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor. Nós não estamos aqui forçados, nós estamos aqui ao nosso bem e prazer. Nós estamos aqui para Te buscar, porque entendemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, pois entendemos que uma palavra vindo do trono para as nossas vidas transforma, muda destinos. Obrigado, Pai. Obrigado por cada instrução, obrigado por cada direção, obrigado por nos dar o Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso ajudador, aquele que está conosco, nos suprindo, nos auxiliando, nos ensinando. Espírito Santo, nós Te agradecemos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Senta um pouco. Hoje, nossa quarta nobre de oração. Nós vamos rapidamente ter um ensino para a gente partir para a oração com o coração ajustado, da forma correta, alinhado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Boa noite, igreja. Abre comigo no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Daqui a pouco a gente retoma as atividades. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Todos abriram? Aleluia, glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia, seja ela digital ou impressa, faça uma declaração comigo antes da gente começar a ler. Levante ela e diga: esta é a maravilhosa, a poderosa, a infalível, incorruptível e imutável palavra de Deus, que vai transformar as nossas vidas nessa noite. Aleluia. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Amém? Então Paulo está falando para a igreja de Coríntios: olha, embora o nosso homem exterior esteja se deteriorando, se corrompendo, o nosso homem interior se renova dia após dia. E esse versículo ele é um versículo muito forte, muito poderoso. Porém, se você tomar ele de uma forma isolada, sem você aprofundar no que Paulo estava falando, você pode acabar achando que essa renovação do homem interior, que se renova dia após dia, amém? Que ela se dá de forma automática, o que não é verdade. Porque Paulo, quando está falando sobre isso, a igreja de Coríntios, ele vem descrevendo que o trabalho que eles têm feito como apóstolos, o trabalho que eles têm feito de pregar a palavra, de ir em cidade em cidade, de passar por coisas e circunstâncias, por passar por tribulações, mas mesmo assim perseverar, continuar ensinando, continuar crescendo, se esmerando para avançar e cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles e através da vida deles. Então Paulo está dizendo assim: olha, a gente
se esmera, a gente prega o evangelho, a gente vai de cidade em cidade, mas a gente passa por coisas que tentam nos frear, mas a gente segue em frente, a gente não se deixa abater, a gente não é atribulado com essas coisas, a gente está a cada dia avançando naquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí ele diz, mesmo que o tempo passando, o nosso homem exterior, ele venha a envelhecer, ele venha a ficar cansado, mas o nosso homem interior, ele está se renovando dia após dia. Por quê? Porque eles vêm numa prática diária de obediência, de se esmerar, de andar em amor, de ser guiado pelo Espírito. Amém? Mas a gente não pode cair no erro de ler esse versículo de forma isolada e achar que, não, se o tempo, que a renovação do Espírito é fator tempo. Ou seja, o tempo vai passar, eu vou ficar velho, mas o meu Espírito está se renovando dia após dia. Tenha cuidado, porque a renovação do Espírito não é um processo automático. A renovação ela deve ser intencional, ou seja, você deve buscar isso, tá? E isso vai acontecer quando você cumpre os princípios dos ensinos de Cristo e da sua palavra. Então, quando você começa a praticar o que a palavra diz todos os dias, aí sim, por mais que o tempo passe e seu homem exterior se corrompa, mas o seu homem interior está se renovando dia após dia. Amém? Então, a renovação diária, ela é o resultado de uma comunhão com Deus. Amém? E eu não posso me esquecer disso e nem posso achar que é diferente disso. Então, para que a gente tenha o nosso espírito renovado dia após dia, a gente precisa ter vontade de ter comunhão com Deus, de buscar essa comunhão todos os dias. Porque da parte de Deus, isso já é automático. Ele quer ter comunhão com o homem. Ele sempre quis ter comunhão com o homem. Lá em Gênesis, você não precisa abrir, capítulo 3, acho que verso 8, se eu não me engano. Deus ia ter com o homem todo o cair da tarde para ter comunhão. Quando esse relacionamento foi perdido, Deus trouxe um plano de salvação em Cristo para que agora eu e você pudéssemos desfrutar de uma comunhão, para que ela não ficasse perdida para sempre. Dessa vez é melhor, amém? A gente não pode também dizer que Deus restaurou a comunhão, porque a comunhão que nós temos é maior do que a que Adão teve. Amém? Então, é uma glória maior. Amém? Então, desde o Éden, Deus é intencional em se relacionar com o homem. E a gente precisa criar esse hábito também de desejar se relacionar com Ele. Amém? Então, abre comigo lá em Mateus capítulo 6, verso 9. Na oração que Jesus nos ensina, o modelo de oração ensinado por Jesus, amém? Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus ensina sobre a oração. E eu quero que a gente pegue um ponto interessante aqui. Mateus 6, 9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Para aí. Então, Jesus, no modelo de oração, ele está dizendo assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você pode perguntar, amém, Jesus, e o pão de amanhã? Amanhã você ora de novo. Então, isso é uma característica no modelo da oração de Jesus, que essa oração, essa comunhão, deve ser diária. Amém? Porque ele está mostrando que, no modelo, a gente deve orar por coisas específicas para o dia. Então, significa que todos os dias eu preciso estar orando, que eu preciso orar. Amém? Então, a gente precisa entender que teremos dificuldade de crescer, de avançar, de desenvolver maturidade, de ter constância, de alcançar êxito espiritual e de viver uma vida de frutificação se não tivermos comunhão com Deus. A gente vai ter dificuldade para crescer. A gente vai ter dificuldade para alcançar maturidade, para desenvolver, para frutificar, se a gente não tiver em comunhão com Ele. Amém? E comunhão, gente, não é apenas no culto. Comunhão apenas nos cultos não é suficiente. Amém?
A gente vem, a gente participa, a gente tem que congregar, porque isso é algo que é uma bênção, é uma unção coletiva que a gente está desfrutando, mas a nossa vida de oração não pode se resumir a este culto, ou somente aos cultos. Ela precisa ser dia a dia, e essa consciência, você e eu temos que ter. Temos que trazer isso, tá? Mas também ela não pode ser o 80, nem 8 nem 80. Por outro lado, ser uma coisa por obrigação, um fardo, uma coisa que você faz porque você entende que está dizendo que tem que fazer, eu vou fazer. E aí acaba orando de todo jeito, fazendo de toda forma. E não é esse tipo de comunhão que Deus deseja. Amém? Então a gente precisa entender o que está por trás dessa comunhão, qual é o motivo, qual é a razão de a gente ter com Deus um relacionamento diário. Abre comigo no livro de Salmos, capítulo 25. Salmos 25, 14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que Deus maravilhoso. Ele diz que na intimidade com Ele, Ele vai nos fazer entender, vai nos dar a conhecer a aliança que Ele tem conosco. E essa intimidade é para aqueles que o temem. Essa palavra temem aqui não é temor de medo, é temor de respeito, consideração e honra. Aqueles que o consideram, aqueles que o honram, aqueles que buscam a Ele, Ele mesmo dará a conhecer a sua aliança. Então, tudo que Deus tem para a sua vida, tudo que Ele pensou ao seu respeito, tudo que Ele preparou desde o ventre da sua mãe, quando você nasceu, tudo está na comunhão e na intimidade dEle. É onde Ele vai revelar a você tudo que você precisa saber da aliança que Ele tem com você. Essa comunhão precisa ser diária. O Senhor quer nos levar a um lugar de conhecimento, a um lugar de intimidade com Ele. E um dos principais motivos de estabelecermos um relacionamento diário com Deus é sermos abastecidos e alimentados por Ele, para vivermos intensamente a vida dEle em nós. Então Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você viva a plenitude do que Ele tem para você. Se for só para sobreviver, você não precisa ter comunhão com Deus. Continue vivendo sua vida. Você vai sobreviver até os seus dias aqui na terra se passarem. Mas Ele te chamou para viver uma vida plena. E para isso você precisa conhecer Ele. E conhecer o que Ele tem para você. Os caminhos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Amém? Abre comigo em Jeremias 29, 11. Profeta Jeremias, capítulo 29, 11. Aleluia. A gente já vai caminhando aqui para o encerramento do que a gente tem para aprender, para a gente de fato começar de uma forma consciente, ajustada, com o coração envolvido, orar ao Senhor. Jeremias capítulo 29, 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu dizer uma verdade para você que talvez choque você nessa noite, mas não atire pedras ainda, tá? Deus não quer o seu tempo. Nunca foi a vontade dele ter o seu tempo. Muitas pessoas estão dizendo e estão dando a Deus o
tempo achando que estão dando tudo. Entenda. Você vai entender o que eu estou falando. Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim, olha, eu tiro o dízimo do meu tempo para Deus. Então o dia tem 24 horas, eu tiro ali 2,4 horas. Que vai dar ali umas 2 horas e uns 25 minutos. Então eu tiro esse tempo, é o meu dízimo, o dízimo do meu tempo. E acham que fazendo isso é o suficiente para ter uma comunhão com Deus. Vir à igreja e congregar por 2 horas, orar por 1 hora, ler a Bíblia por alguns minutos, mas depois passar o resto do tempo como se Deus não existisse, não é o desejo de Deus. Separar um tempo do seu dia para Deus de uma forma religiosa, mas passar o resto do dia como se Deus não existisse na sua vida, não é o desejo de Deus para a sua vida, não. Deus, Ele não quer o seu tempo, Ele quer seu coração. Porque se Ele tiver seu coração, Ele tem seu tempo, Ele tem seus pensamentos, Ele tem suas palavras, suas atitudes, sua vida. Deus não está ligado ao tempo cronos, não, gente. Então, se você envolve o seu coração de uma forma intensa, numa comunhão com Ele de 10 minutos, pode valer muito mais do que 1 hora falando palavras ao vento, sem o coração estar envolvido. A gente lê em Jeremias que ele disse, se você me buscar de todo o seu coração, o coração precisa estar envolvido. E é isso que Ele quer em você, o seu coração. Porque Ele vai ter você por completo. Independente do que você esteja fazendo do seu dia. Amém? Então, queridos, dar o tempo sem o coração é gastar tempo. E Deus está nos chamando a um relacionamento de todo o coração. Isso não envolve tempo, envolve vida. O relacionamento com Deus não envolve tempo, envolve vida, envolve coração, envolve certeza e convicção do que você está fazendo. E certeza e convicção é fé. Fé é a certeza do que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Então não importa o que você está vendo, não importa como está o seu dia, não importa o que você está passando, não importa, e era isso que Paulo estava falando na igreja de Coríntios. Não importa, nós estamos buscando Deus, nos renovando todos os dias. Pode acontecer o que for com esse homem aqui exterior, mas eu tenho a certeza que dentro está crescendo. Amém? Então o coração precisa estar envolvido sempre que você vai ler a palavra, sempre que você orar no Espírito, sempre que você for adorar, sempre que você orar com as suas palavras, seu coração precisa estar envolvido. Porque senão é mera religiosidade. Amém? Então você precisa ter essa consciência. E precisa entender que quando você envolve seu coração, não importa se você dedica um tempo a Deus como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Um lugar de comunhão onde só cabe 2 pessoas. Ou você pode fazer como Paulo fala em Efésios, orar em todo tempo. Porque o tempo é relativo. O importante é o coração envolvido. Amém? Então a gente precisa viver com essa mentalidade, sempre conscientes de que a busca ao Senhor deve ser diária e deve ter o nosso coração envolvido, para que a gente possa desfrutar verdadeiramente de tudo aquilo que Deus tem em nós, através de nós e apesar de nós. Amém? Então a gente vai ficar de pé e a gente vai orar, e a primeira oração que a gente vai fazer nessa noite é uma oração de adoração, onde a gente vai reservar um tempo para orar a Deus, conscientes do nosso coração, falando palavras de adoração a Ele, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo tudo que Ele tem feito, reconhecendo a nossa dependência dEle, reconhecendo o que nós precisamos dEle. Amém? Então você vai fechar seus olhos, você pode andar, você pode ficar no seu lugar, mas a gente vai tirar um tempo de oração, de adoração a Deus. Amém?
Se os meninos do louvor puderem criar um ambiente de adoração, eu peço por gentileza. Aleluia. Aleluia. Então ore no seu lugar, do seu jeito. Abra seu coração. Seja sincero. Apresente a Ele um coração sincero e contrito. Palavras inspiradas que vêm do teu espírito, que vêm do teu coração, para adorar a Ele. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro que se compare a Ti. Tu és o início e o fim. Tu és maravilhoso, Pai. Majestoso. Tu és a própria bondade, o próprio amor. Tu és o Deus justo. Tu és fiel. Oh, Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Como nós dependemos de Ti, Pai. Como nós Te adoramos. Tu és bendito. Obrigado, Jesus. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és Deus de ontem, de hoje e de sempre. Digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus maravilhoso. Como Tu és bom, Pai. Como nós nos sentimos cuidados por Ti. Teu cuidado, o Teu favor, o Teu amor alcança as nossas vidas, se manifesta de tantas as formas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos nessa noite. Como Tu és bom, Pai. Para onde nós iremos? Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Não existe outro além de Ti. Oh, Rabás, Tu és maravilhoso. Digno. Nós não temos nem palavras suficientes para Te render adoração. Nós não desejamos outro Deus. O nosso coração é Teu. Tu és adorado. Tu és adorado. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado. Tu és adorado em nossas vidas. Maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Deus Santo. Príncipe da paz. Oh, Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos. Te amamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Digno de toda a honra e toda a glória. Santo, santo, santo. Aleluia. 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 A segunda oração que nós vamos fazer nessa noite é a oração de consagração. É você entregando a sua vida. É você se sendo separado
se santificando para viver a vida de Deus, para ser Deus refletido para esse mundo. Nós precisamos estar separados, consagrados, para que as pessoas que não conhecem a Deus olhem para as nossas vidas e vejam Deus. Para onde nós entrarmos, por onde nós passarmos, exalarmos o perfume de Cristo. E as pessoas desejem a Deus quando olham para as nossas vidas. Que as pessoas engrandeçam a Deus quando olham para as nossas vidas. Então a segunda oração é uma oração de consagração. Entrega a tua vida, teu coração. Se coloca à disposição. No lugar onde Ele pode te usar. No lugar onde você é um instrumento separado para que Ele possa alcançar pessoas, alcançar vidas. Pai, nós te apresentamos o nosso coração, sincero e contrito. E nós nos consagramos a Ti. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. De forma consciente, nós dizemos não ao pecado. Nós dizemos não a tudo aquilo que não vem de Ti. Nós aborrecemos a iniquidade e amamos a justiça. Nós nos consagramos. Nós nos limpamos de tudo que não condiz com a Tua palavra. Nós desejamos andar no Espírito. Nós desejamos andar no fruto, moldar o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos procedimentos, a nossa fala, por amor a Ti, por reconhecer que os Seus pensamentos são maiores que os nossos, os Seus caminhos são melhores. E nós abrimos mão e tiramos das nossas vidas tudo aquilo que não condiz com o Teu reino, com os Teus princípios, com o Teu caráter. E nós não vamos flertar com o mundo. Nós não vamos desejar o que o mundo tem. Nós vamos desejar somente a Ti. O Teu reino, a Tua justiça, a Tua paz, o Teu amor. Nós queremos ser igual a Ti, nós queremos Te imitar. Nós não seremos seduzidos pelo mundo. O mundo não tem nada a nos acrescentar e nós reconhecemos que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas é bom e nós desejamos isso. Nós queremos refletir Deus para o mundo. Que as pessoas olhem para as nossas vidas, para o nosso procedimento, para o nosso falar e digam: esse é diferente, essa é diferente. O que eles têm diferente? E a resposta seja sempre: Deus, Jesus. É isso que eles têm. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Deus. Nós ajustamos o nosso coração, alinhamos a nossa vida à Tua palavra, ao Teu Espírito, para vivermos vidas santas, consagradas, separadas para Ti, Senhor. É o desejo do nosso coração. Ser mais parecido com Você do que com o mundo.
Obrigado, Espírito Santo. Você é nosso ajudador, o nosso guia, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que está conosco para ajustarmos o nosso caráter. Essa é a tua obra em nós. Mudar quem nós somos por dentro. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças. Em nome de Jesus. A terceira oração que nós vamos fazer nessa noite é a oração no Espírito. Então vamos tirar um tempo para nos dedicarmos à oração em outras línguas, para sermos fortalecidos, para sermos revestidos do poder do Espírito. Então orem em outras línguas agora. Aleluia. 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 A quarta oração que nós vamos fazer nessa noite é a oração uns pelos outros. Então procure alguém, seja guiado pelo Espírito, inspirado, para orar por aquela pessoa, para interceder por algo na vida dela. Procure alguém, não deixe ninguém só nesse lugar. Faça isso agora.
Aleluia. Aleluia. Eu tenho algumas direções no meu coração para a gente orar por coisas específicas e pessoas específicas para orar por essas coisas. Então, a primeira pessoa que eu queria chamar era a Kátia. Ela está orando pela vida dos nossos pastores, Isaías e Ana Fábio. Quero que vocês concordem em oração com ela. Amém? É uma oração de concordância. Aleluia. Oh Senhor, nesse momento, como igreja, como corpo de Cristo, nós colocamos a vida dos nossos líderes, os cabeças abaixo de você dessa igreja, pastor Isaías e Ana Fábio. Nós oramos por proteção. Nós oramos eles cercados por uma proteção. E de fato isso tem sido bem forte agora. Cercados por uma proteção divina. Nada poderá tocá-los. Obrigada, Senhor, por livramentos que nem precisamos saber. Obrigada, Senhor, porque eles são protegidos. Os caminhos deles sendo guiados pelo Espírito. O caminho do carro, o caminho da estrada. Obrigada, Jesus. Livres e protegidos. Nesse momento, nós trazemos essa firmeza em oração. Livres e protegidos. Obrigada, Pai, porque você tem cuidado deles. Vocês têm cuidado deles. Obrigada pelo coração deles. Coração de pai e de mãe que pagam preço para que os seus filhos possam estar bem. Para que as famílias que eles cuidem possam estar bem. Pagam preço de bolso, preço em oração, preço em tempo. Muito obrigada, Pai, por um coração tão acertado como o deles. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor já falou isso para eles. Haverá colheita. E a colheita também será financeira. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que existe mais para eles. Acerca de chamado, sabe, coisas que estavam guardadas no coração, que Deus já falou, sabe, eu creio chegando perto daquilo que Deus disse. Obrigada, Pai. Obrigada por nações sendo atingidas pelo poder que existe dentro deles. Existe promessa para eles sobre isso. Obrigada, Senhor, porque pastor Isaías irá levar alegria para muitas nações. Obrigada, Senhor, porque é visível um tempo se aproximando. Obrigada, Jesus. Ambos correndo a carreira, fazendo aquilo que o Senhor disse, ainda mais protegidos. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Iclésio, você pode orar pelo complexo Verbo da Vida, pelo nosso complexo, pela nossa construção. Aleluia, glória a Deus. Dá o teu amém. Vamos concordar. Vamos criar bons trilhos nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Pai. Estamos aqui com um propósito, Senhor, de te servir, de te adorar em oração, Pai. Reconhecemos a tua majestade e tudo que fazemos neste lugar há um propósito divino, Pai. Há
a um propósito ao qual o Senhor, Pai, criou e colocou, Pai, no coração do pastor Isaías. Esse complexo, Pai, esse projeto grandioso, Pai, que é compartilhado com as nossas vidas. E nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, o complexo verbo da vida, Senhor, que já é uma realidade. Nós já vemos pelos olhos da fé, Pai, e ligamos aqui como igreja do Senhor, igreja gloriosa, Pai. Vamos ver tudo aquilo, Pai, que está no coração de Deus, que foi projetado para este lugar. Eu chamo, Pai, investidores para investir, Pai, neste lugar, do leste, Pai, do oeste, do norte, do sul, Senhor, mas também um despertamento, Pai, em nossas vidas. Nós, Pai, que estamos aqui nesse lugar, que congregamos como igreja local, Senhor, um despertamento nas nossas vidas, e que possamos semear segundo as nossas posses, Pai. Em nome de Jesus, ser participantes, Senhor, desta bênção que foi colocada nas nossas mãos para cumprir, Senhor, para que famílias sejam edificadas, para que famílias recebam alicerce, para que pessoas sejam libertas, Pai, para que pessoas possam receber do fundamento, Pai, do cuidado Teu, Pai, nas estações que o Senhor tem planejado para este lugar. Eu te agradeço, eu te engrandeço, Pai, eu te exalto, Senhor, por causa disso. Tudo aquilo que está no projeto, Senhor, vai se cumprir para este lugar, Senhor. Eu chamo a existência, Pai, os ar-condicionados deste lugar, a acústica deste lugar, Pai, o forro deste lugar, Senhor. Eu chamo a existência também as cadeiras acolchoadas deste lugar, Senhor. 1000 lugares, assim como está projetado, Senhor. Pessoas se levantando, Senhor, em nome de Jesus, para trazer os recursos para este lugar. Só o Senhor sabe, coloca no coração das pessoas, aqueles que são generosos, Pai, que têm a disposição, a liberalidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por causa disso, por essas pessoas sendo despertadas por Ti, para ofertar, para ser contribuinte, participante do dar, no receber, Pai, e também nas nossas vidas, Senhor. Há recursos sobrando em nossas vidas para podermos plantar neste lugar, Pai, se associando com esse projeto divino, Pai, que vai abençoar muitas pessoas, Pai. Há muitos filhos Teus que virão para cá, que o Senhor anseia, Pai, em alcançar, porque não é em vão, Pai, esse lugar, Pai, esse lugar é um lugar separado para Ti, para a glória e o louvor da Sua parte, para cultuarmos a Ti, Senhor, para orarmos a Sua presença, Pai, considerando a Tua majestade, Pai. Nós consideramos a Sua majestade, Senhor, e Tu pode todas as coisas, nada é impossível para Ti, e nós reconhecemos isso, e em concordância como igreja gloriosa, igreja poderosa, Pai, colocamos nas Tuas mãos, Pai, e que essa oração, Pai, em concordância, chegue nas Tuas narinas, Pai, com um aroma suave, e você se regozije, Senhor, majestade, se regozije com a nossa oração. Sonda os nossos corações, que sejamos, Pai, aquele que profere, Pai, uma oração, Pai, com sinceridade, Pai, neste lugar, Pai. Eu te agradeço, Jesus. Teu nome é ecoado neste lugar, é engrandecido neste lugar, e que seja sempre nas nossas vidas também, Pai. Eu te agradeço pelo complexo verbo da vida. Já é uma realidade, eu já vejo pelos olhos da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, já pronto neste lugar, e famílias abençoadas, famílias se regozijando, pessoas sendo libertas neste lugar, pessoas batizadas no Espírito, pessoas recebendo a revelação da Tua palavra e saindo daqui, Pai, com direções, com cuidado Teu, Pai, desfrutando da Tua paternidade, mas também desfrutando da Tua proteção, cuidado, preservação, Senhor. Para isso é o intuito deste lugar, para Te engrandecer, para Te exaltar, Pai, e o Teu povo também receber da Sua parte. Por isso colocamos nas Tuas mãos, assim como Davi conclamou o seu povo,
povo. Nós clamamos, Pai, o teu povo, mas é aquele, Pai, que o Senhor sabe que está no leste, no oeste, no norte e do sul, seja despertado para ofertar neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que oramos e colocamos nas tuas mãos. Ao Senhor Deus bendito de toda a terra, Deus poderoso Jesus, ao qual nós servimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, querido, vai ser dessa forma. Aleluia. Pastor Pedro, o senhor pode orar por esse ano de eleição, é ano que a gente precisa orar pelas autoridades, orar pelas pessoas que vão assumir lugar de autoridade. Essa é a direção. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, também queremos colocar diante de Ti, nesta hora, ó Pai, que o Senhor reuniu a Tua igreja, ó Deus, estamos em oração, ó Deus, colocamos também, ó Pai, todas as autoridades, ó Pai, de vários poderes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, também essas eleições que está para acontecer esse ano, ó Deus, que o teu povo, ó Pai, a tua igreja possa fazer a escolha certa, ó Pai. Os brasileiros também, ó Pai, não só a tua igreja, mas todos os brasileiros possam também, ó Pai, analisar, ó Pai, ter também a tua direção, ó Pai, para tomar a decisão, ó Pai, a escolha certa. E no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos colocar os três poderes, ó Deus, que também dirige essa nação, o legislativo, ó Pai, o executivo, o judiciário, enfim, ó Pai, todas as suas subdivisões, ó Deus, todos os governadores, ó Pai, prefeito, Pai, vereadores, enfim, todas as autoridades nós colocamos para que nós possamos ter dias melhores na nossa nação, ó Deus, e o nosso Brasil, ó Pai, como nação, ó Deus, possa crescer, ó Pai, possa desenvolver, ó Pai, possa ajudar, ó Deus, os cidadãos da nossa nação, ó Deus, para que as nossas crianças, os adolescentes, enfim, ó Pai, o povo brasileiro possa ter dias melhores, ó Pai. Essa oração que nós fazemos, ó Deus, como também, ó Pai, a tua igreja, assumindo mais uma vez e sempre o papel de levar a tua palavra para que vidas possam ser alcançadas, Pai. Em qualquer ponto e lugar desta nação, ó Deus, nós oramos para que seja despertada a tua igreja, o teu povo, ó Deus, a orar, ó Deus, a evangelizar, a ensinar e proclamar, ó Pai, o ensinamento da tua palavra, mostrando o teu amor através do envio do teu Filho Jesus para cada um de nós, ó Deus, para que vidas possam verdadeiramente entregar, ó Pai, serem transformadas, Pai. Nós fazemos essa oração, Pai, para que isso venha verdadeiramente a acontecer, ó Pai. E no nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos todas as autoridades brasileiras e também na família, ó Pai. Pai e mãe, enfim, ó Pai, para que nós possamos ter dias melhores. Reconhecer, ó Pai, a tua provisão, ó Pai, a tua segurança, ó Pai, o teu amor agindo sobre cada um de nós. E a tua palavra diz, ó Deus, bem-aventurado a nação cuja o Senhor é Deus dessa nação. E aqui nós oramos para que haja transformação, ó Pai, haja entrega, ó Pai, a tua igreja possa ser influente, ó Deus, possa verdadeiramente, ó Pai, ser um veículo, ó Pai, de transformação, um veículo de salvação, levando a tua palavra, orando pela a nação brasileira, ó Pai. Nós somos gratos, porque tu tem nos despertado para orarmos pela nossa nação, pelas autoridades, enfim, ó Pai. Nós declaramos dias melhores para a nossa nação, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Aleluia. Feche teus olhos, nós vamos à última oração. Vou orar pelos jovens, adolescentes, e a gente vai encerrar com essa oração. Vou terminar o pastor Efésio, na direção do culto. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelos jovens, pelos adolescentes, por essa geração, Senhor. E nós declaramos, Senhor, sobre a vida deles, um desejo ardente no coração, na busca ao Senhor. Obrigado porque eles não serão seduzidos pelo mundo. Obrigado porque o mundo não achará eles, porque eles estarão guardados num lugar de intimidade com o Senhor. Pai, obrigado por eles se esmerando, crescendo, avançando em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós te agradecemos, Pai, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, o Senhor protegendo, blindando eles, cercando eles e livrando eles de todo mal. Obrigado, Senhor, por todo o engano do diabo caindo por terra na vida deles. Eles não serão enganados achando que ainda não é o tempo de buscar ao Senhor. Eles não serão enganados que ainda é cedo para buscar o Senhor. Pelo contrário, eles se jogarão, se renderão aos teus pés, cada vez mais cheios da tua palavra, cheios do teu espírito, inspirando outros jovens, inspirando outros adolescentes, muitas vezes sendo referência na própria casa do agir de Deus, do poder, da manifestação do Espírito. Pai, obrigado, porque essa geração já é uma realidade. Obrigado, Pai, por jovens influenciando jovens. Obrigado por eles trazendo jovens para a igreja, evangelizando, salvando vidas ainda cedo. Pai, obrigado. Obrigado porque nenhuma arma forjada contra as vidas deles prosperará. Obrigado porque nenhuma armadilha será próspera contra as vidas deles. Pai, obrigado porque o diabo não encontrará o coração deles, porque esse coração já é teu. Obrigado, Senhor, por jovens cada vez mais inspirados pelo Espírito. Obrigado por cada vez palavras sendo ensinadas através dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Pai, obrigado por uma sabedoria repousando sobre a vida deles, para decisões corretas, para afastar coisas erradas da vida deles. Obrigado porque eles não irão flertar com o mundo, nem com as coisas que no mundo há. Mas pelo contrário, os jovens olharão para a vida deles e sentirão o bom perfume de Cristo e desejarão Cristo na vida deles. Pai, obrigado porque eles irão impactar não somente a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa região, o Brasil, mas eles irão impactar o mundo com a palavra e o testemunho que carregam de Ti. Obrigado por jovens revestidos pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por eles cada vez mais dependentes do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo usados nas manifestações do Espírito Santo. Obrigado porque os jovens irão alcançar o mundo. E nós blindamos, e nós, como a geração que veio antes deles, nós iremos regar a vida deles em oração. Nós iremos regar a vida deles com palavras inspiradas pelo Espírito. Nós seremos os exemplos, mas eles irão conquistar. Nós somos os exemplos e eles serão a arma que avança. O exército que marcha para divulgar a Tua palavra e o Teu poder. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque eles não serão enganados, porque a Tua palavra estará enraizada no coração. Obrigado porque eles nunca deixarão o diabo ter a última palavra na vida deles. Assim como Davi, quando aquele gigante se levantou e falou palavras, Davi devolveu, até que a última palavra foi de Davi. Você não pode contra o exército do Deus vivo. Obrigado por jovens ousados. Obrigado porque a Tua palavra diz que o justo é intrépido como o leão. E nós declaramos ousadia e intrepidez na vida dos nossos jovens e adolescentes, para pregar a Tua palavra, para se mover no Espírito. Ousadia e intrepidez para proclamar o Evangelho. Ousadia e intrepidez para evangelizar outros jovens. Ousadia e intrepidez para pregar a Tua palavra. Nós cremos, Pai, e declaramos isso sobre a vida deles, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus.